Fala galera, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de programação com o Nathaniel Paiva. Nessa aula, nós vamos ver um pouco sobre o padrão de projeto chamado Strategy. Se você ainda não viu meu vídeo anterior, dá uma olhada no meu vídeo anterior que eu explico um pouco também sobre esse padrão de projeto chamado Strategy. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa primeira implementação aqui que eu fiz com pagamento, mas eu criei também uma outra implementação de uma vistoria. Tem aqui estados de uma vistoria e você consegue mudar esse estado dessa vistoria de acordo com a sua implementação. Eu criei aqui 3 estados, tá? E para isso eu vou criar aqui um pacote chamado state. E nesse pacote aqui a gente vai colocar os estados específicos da vistoria, tá? A gente tem aqui os status da vistoria. E esses status da vistoria aqui, eles podem ser aprovados. Aqui a gente tem o status aprovado e implementa essa interface em Inspection State, que é o estado dessa vistoria, tá? E aqui a gente só imprime que essa vistoria foi aprovada, etc. Aqui a gente imprime que a vistoria foi reprovada e aqui a gente imprime que ela está pendente, tá? Então aqui a gente tem as implementações concretas ali da vistoria, a implementação da minha interface que eu tenho. E a gente tem o contexto. O que seria esse contexto? É o que realmente gerencia ali cada estado específico da vistoria. Que a gente tem o estado que a gente tem da vistoria, tá? Que é exatamente a nossa interface. E aqui no estado que a gente tem da nossa interface, a gente consegue setar o valor do nosso estado e mudar aqui para o estado específico, para mostrar ali o estado específico e fazer aquele print de cada implementação que a gente tem. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem 3 possíveis implementações. Essa é uma delas que vai imprimir essa mensagem aqui. Se a gente vir aqui no código main, a gente tem a instância do inspection, que é o nosso contexto, e aqui a gente já instancia já com o status pendente da vistoria, né? E aqui a gente chama o next state para ele mostrar aqui qual é o estado atual dessa vistoria, beleza? Então aqui a gente mostra que o estado atual é o pendente, né? Que é o inicial ali que a gente está colocando. Depois a gente muda para esse status para aprovado e imprime esse status aprovado. E aqui a gente imprime o status reprovado. Tá? Se a gente rodar o código aqui, a gente percebe que ele vai entrar em cada um daqueles itens que a gente tinha, daquelas implementações da nossa interface. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui um debug em cada uma das implementações. Eu vou pegar primeiro a pendente, que vai ser a que vai entrar primeiro. Eu vou criar aqui, colocar um breakpoint nela. Vou colocar aqui um breakpoint em aprovado. E vou colocar um breakpoint na falha. Que aí a gente vai ver ele passando por cada um desses breakpoints. A gente clica em modo debug aqui, ó. Ele começou aqui o modo debug. Esse aqui eu já tinha colocado breakpoint, né? Então a gente passa aqui, ó. Primeiro ele entra no pendente, que foi a primeira instância que a gente criou aqui do inspection. Depois ele vai entrar no aprovado, que foi a segunda instância que a gente criou aqui, ó, do aprovado. E na terceira instância, que foi a falha, se a gente rodar aqui de novo, ele vai entrar aqui na vistoria reprovado, beleza? Então, é basicamente isso. A gente consegue executar o nosso código de forma com que a gente utilize ali o strategy de uma maneira bem simples. O código anterior que você tinha visto é esse strategy aqui, e um exemplo de pagamento de cartão de crédito, como que a gente faz esse pagamento, uma estratégia de pagamento que a gente utilizou ali 2 implementações, que é pagamento via PayPal e pagamento via cartão de crédito, tá? Então, a gente utilizando essas 2 implementações, a gente tem um contexto aqui de carrinho de compras, que nesse carrinho a gente pode setar ali a estratégia de pagamentos que nós temos para
um pagamento específico. Aí quando a gente utilizar esse cara, a gente consegue utilizá-lo aqui passando a estratégia de pagamento. Tanto a estratégia de pagamento com PayPal, quanto a estratégia de pagamento com o cartão de crédito. E aqui a gente tem as impressões de acordo com a estratégia de pagamento que a gente passou, beleza? Então é basicamente isso, a gente consegue fazer de forma bem simples ali essa estratégia de pagamentos utilizando o Java. Na verdade, encapsular, né? Encapsular aquilo que você está fazendo de implementação, você não fica dependendo de uma implementação XYZ, você pode chamar de acordo com aquela implementação específica, como nós chamamos ali no exemplo de pagamento. Eu quero chamar a implementação de pagamento via cartão de crédito, mas agora eu quero chamar a implementação de pagamento via PayPal. Não importa que você implementa essas duas interfaces de contrato ali, para você chamar esses dois objetos ali utilizando stratas, tá? E o outro exemplo é uma mudança de status ali na vistoria, que a gente consegue mudar o estado da vistoria de uma forma bem simples, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e espero você nas minhas próximas aulas.